Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos encerrando a linda temporada com o livro de Hebreus e aprendemos lições preciosas ao longo desses 12 estudos, hoje é o 13º. Mas hoje vamos fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o amor, aquilo que Deus espera que esteja em nosso coração. Está começando o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa de estudo da Palavra de Deus. E é muito bom estudar a Bíblia. Olha, gente, eu fiquei maravilhado ao longo dessa temporada. A cada temporada, Deus nos presenteia com um banquete. E não foi diferente ao longo desses 13 estudos, não é? Esse é o 13º, que essa mesa aqui realmente ela se tornou numa mesa para a gente saborear a Palavra de Deus. E eu tive a alegria, assim, o privilégio de compartilhar esses momentos muito especiais com 3 amigos queridos, aos quais eu quero fazer ou expressar a minha palavra e dar minha palavra de gratidão para eles. Vocês não sabem como esses homens são ocupados nas suas funções, eles deixam tudo para vir aqui, antes de vir para cá se dedicam estudando, se preparando, e vocês viram o que eles trouxeram aqui. Não é do acaso, isso tem uma história, né? Eles têm que deixar a família, que fica em casa com saudade deles, porque eles são queridos em casa, as atividades. Então, eu quero expressar minha palavra de gratidão a eles, um a um. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter deixado a Fernanda, os seus 2 filhinhos, o seu trabalho ali em São Paulo, para estar aqui conosco esses dias, abençoar a nossa audiência. A gratidão é toda minha. Obrigado pelo privilégio de estar participando aqui desse momento de estudo da palavra. Eu me senti muito abençoado em estar aqui com vocês. Mas é claro, Vinícius, te agradeço também a TV Novo Tempo, com esse programa tão especial que alimenta o nosso povo, alimenta todo aquele que quer conhecer a palavra de Deus. Mas deixo aqui então agora o meu último e precioso abraço, retomando o meu primeiro abraço que foi para a minha casa, para a minha família. Eu acredito que é uma preciosidade que Deus coloca na nossa vida, que é a nossa casa, a nossa família. Minha esposa Fernanda, meus filhos Bernardo e Leonardo, que são as pessoas que Deus entregou a mim para que eu pudesse amar e fazer de tudo por eles. E assim o farei. E que Deus então os abençoe lá na nossa casa, mas já estaremos pertinhos também. Quero abraçar realmente, dando aquele beijo, aquele aperto, porque essa é a vontade de Deus para todas as famílias também. Que legal, Luiz, que legal. Muito obrigado mesmo. Pastor Adriane, sem palavras para agradecer por tudo aquilo que você trouxe para nós ao longo dessa temporada. Eu tenho certeza que um sentimento de gratidão que está no meu coração é o sentimento de milhares de pessoas que acompanham o nosso programa. A igreja foi edificada, abençoada e está entendendo melhor esse livro tão precioso que é o livro de Hebreus, né? E eu agradeço muito por você ter deixado suas atividades ali no SALT, o seminário, né, de teologia. Você é um professor, um coordenador, uma peça estratégica importante ali e veio passar esse tempo aqui conosco para compartilhar aquilo que Deus tem falado no seu coração. Eu termino a nossa jornada aqui de diálogos com um coração cheio de alegria e gratidão pelo convite, pela vivência que nós tivemos aqui também, pela companhia de cada pessoa que esteve conosco na sua casa, nos recebendo, né, na sua casa e assistindo ali os nossos diálogos. Então, a gente se sente muito feliz, gratos a Deus, e a gente ora para que a Novo Tempo, o programa Lições da Bíblia, continue abençoando as pessoas, porque realmente a palavra de Deus é importante, faz diferença na vida de cada um de nós. Amém. Meu querido Nobreza, Edmilson Lima Nobreza, rapaz, que alegria, que satisfação, meu coração realmente se enche de alegria por ter você aqui com a gente, viu? Foi uma inspiração, seu sorriso, sua alegria, a sua motivação, o seu conhecimento da palavra de Deus, os insights preciosos que você trouxe, as aplicações ao ponto, certinhos, certeiros, vinda do Espírito Santo, passando pela sua vida, chegando até nós.
Muito obrigado. Você é um homem muito ocupado, com muitas responsabilidades, tem que cuidar desse estado de São Paulo inteiro aí, motivando a igreja a estudar esse guia, motivando a igreja a ser solidária. É muita coisa, é muita gente sob sua responsabilidade e eu fico muito honrado de você ter deixado tudo isso para vir aqui. Então eu peço que a bênção de Deus esteja sobre sua vida e fica a minha palavra de gratidão para você também. Obrigado, nobreza, pastor Vinícius. Foram momentos assim super agradáveis aqui. 13 semanas, não é? Exatamente. E a gente, sobretudo, a gente pede que o mais abençoado seja realmente quem nos assiste com a compreensão maior da palavra de Deus. E ter estado aqui, nessas 13 semanas aqui, com todos vocês, são nobrezas, sabe? Nobrezas porque vocês estudam a palavra com profundidade. Pastor Mili, você é um nobreza também, viu, rapaz? É a nossa base, né? Aqui a gente, de um modo geral, eu estava assim, a gente vai tocando a bola aqui. Seguinte, você apresenta, entendeu? O pastor Mili, ele explica, né? O pastor Piazzi, ele ilustra e eu aplico. Né, olha aí, o sermão está completo. Né? Completo. Uma bênção participar aqui. Quero mandar um abraço hoje aqui, sabe para quem? Para Mari. Olha aí. O mundo não conhece Mari, mas existe a Mari aqui por trás. Ela que é a nossa diretora aqui, que dirige, enfim, toda a equipe aqui. Muito bom estar aqui realmente. E eu mando um abraço também carinhoso para minha Cleile, Lili, minha esposa amada. Sabe, amo demais a linha Arthur Nogueira, nossas duas filhas, Lissa Carolina e Sara, moram em Marília, fazem medicina ali. Toda a comunidade de Marília, o meu abraço à minha família que amo de paixão e é bom estar aqui mais uma vez. Foi bom você falar da Mari, que é a nossa diretora, como você disse, do programa Lições da Bíblia. Ela fica aqui falando na minha consciência, aqui, né? Eu falo que eu ouço vozes, né? A voz do além, ela fala coisas muito importantes, toques especiais aqui. Muito obrigado, Mari, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E não só a Mari, a toda a equipe, as produtoras, né? A Joyce, a Carol, o Dida, que é o diretor de imagens, aí é um cara fantástico que cuida da gente para a gente sair mais bonito lá fora. Não, ou então para a gente ficar bonito, né? Para as pessoas verem a coisa legal. Agradeço ao Dida, a Maiara, enfim, aos câmeras que estão aqui e recebem a gente com muita alegria. Muito obrigado. O pastor Edmilson, uma salva de palmas para esse pessoal, né? Existe alguém que está por trás que faz tudo de bom para que realmente o público receba o melhor, né? É verdade. Pastor Edmilson, faça uma oração agora pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo, o último dessa temporada. Vamos orar. Nosso Deus amado e poderoso, louvamos Teu nome, Senhor, pela Tua graça, porque Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso sumo sacerdote e porque temos a certeza de um céu conquistado em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para esse momento de estudo da Tua Palavra, Senhor, e abençoe quem está assistindo agora, que receba a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, vocês viram que o programa está amoroso, né? É sempre assim, né? Mas hoje tem um clima assim de amor no ar e é bem o tema do nosso guia hoje, nesse último programa dessa temporada. Permaneça o amor fraternal. Pastor Adriano, olha que coisa interessante, toda essa exposição teológica, cristocêntrica, as aplicações, as exortações, tudo isso culminando nesse sentimento nobre que é o amor, né? Realmente é o último capítulo de Hebreus, né? E a gente tem essa culminação. Uma das coisas que eu acho interessante fazer, lendo o capítulo 13, é que ao invés de nós começarmos, por exemplo, a nossa conversa hoje, com o verso 1, seja constante o amor fraternal, é importante relembrar como termina o 12, dando a chave para a gente entender o 13. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então vejam só que interessante. Quando ele está dizendo no verso 1, seja constante o amor fraternal, ele não está simplesmente apelando a boas obras e ao amor de maneira isolada. Nós somos convidados a fazê-lo porque nós estamos recebendo um reino inabalável, porque nós estamos servindo a Deus por sua graça, porque isso é agradável a Deus, servir a Deus de modo agradável. Esse amor fraternal, ele é agradável. E isso vai ser a elaboração do capítulo 13. Como é que alguém que está recebendo o reino, um súdito do rei, ele vai se comportar? Então esse é um elemento importante. Curioso é que
Em Hebreus, a gente tem a figura de Jesus como rei e sacerdote. No final aqui do verso 28, a gente tem a ideia de um súdito do reinado, né? Mas tem a palavra aqui para servir. Se a gente continua lendo no verso 15, melhor dizendo, do capítulo 13 agora, fala assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Muito importante esse conceito de agradar a Deus nessa passagem, porque é isso que é pedido no verso 28 do capítulo 12, que é servir a Deus de maneira agradável. O agradável do 28 tem em foco o reino. O agradável do 15 e 16 tem como foco o sacerdócio. E a gente tem aqui a figura de Jesus como rei e como sacerdote. E o curioso também para isso é que nós não somos convidados a oferecermos algo a Deus ou sacrificarmos algo. Nós somos convidados a oferecermos e sacrificarmos por meio de Jesus. Aqui nós somos chamados a sermos sacerdotes, mas não há sacerdócio dos crentes sem o sacerdócio de Jesus. Somos completamente dependentes dele. Por meio dele, vamos oferecer isso que é agradável. Por que a gente está falando tudo isso? Porque a lista de coisas que a gente vai observar no guia de estudos dessa semana nada mais é do que uma explicação do que significa servir a esse Deus que tem um reino inabalável de modo agradável. A lista vai explicar como a gente oferece sacrifício, como oferece ofertas que sejam agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essas coisas são, digamos que, o fruto do reinado e do sacerdócio de Cristo aqui na terra, por meio de nós, através de nós, né? Então, a gente tem essa ênfase bonita que nós colocamos aqui, e só um dado interessante: quando se fala de sacrifício de Jesus, é um sacrifício para a salvação, é um sacrifício expiatório. A gente não faz nenhum sacrifício expiatório, é com base unicamente nele que nós temos esse sacrifício. Mas, baseado nesse único sacrifício dele, nós somos convidados a oferecermos sacrifícios de louvor, de adoração a Deus. E nós adoramos ao Senhor quando o nosso amor fraternal, ele é constante, ele é permanente. Lembra que uma das características principais do reino, no verso 28, é que ele é um reino inabalável, ele é estável, ele é permanente. E assim também deve ser o nosso comportamento e o nosso amor, estável, permanente, constante, trazendo até mais constância para as inconstâncias da vida. A gente vai ter aqui na lista que a gente vai conversar, gente que precisa de hospedagem, gente que está na prisão, gente que está tendo problema no casamento, digamos assim, não que está tendo problema, mas o apóstolo está contemplando situações de problemas no casamento, com infidelidade, instabilidade no casamento, instabilidade financeira, instabilidade na igreja, às vezes com um desrespeito à liderança ou com ensinos que aparecem que mexem com a igreja. Com todos esses desafios de um mundo instável, nós somos convidados a proclamarmos o reino inabalável e estável por meio de um amor que é constante e vai trazendo constância à vida das pessoas também. Amor constante, palavra importante aqui em Hebreus, né, Luiz? Constância. Esses amores de lua, né? Te amo hoje, amanhã não te amo mais, não é a tônica aqui em Hebreus, né? É verdade. A gente percebe que, eu acho até muito bonito essa primeira sentença, né? O primeiro verso que traz: seja constante o amor fraternal. Quando essa palavra fraternal me lembra a ideia de irmandade, o meu irmão, né? O meu irmão. Porque em Cristo nós temos o espelho de um amor fraternal. Porque Jesus, ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Ele entendeu que cada um de nós somos seus irmãos. Então, portanto, na motivação ou nos espelhando naquilo que ele fez por cada um de nós, que essa seja a motivação central para fazermos por todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, que eu faça com este amor fraternal que Cristo demonstrou ao me considerar, ao me chamar de irmão, o máximo que eu puder por todos aqueles que estão ao meu redor, sendo constante,
praticando isso em todo o tempo e multiplicando todas essas possibilidades? Olha, quando a gente entra nesse assunto aqui, eu me lembro de um pensamento muito lindo que, sabe, assim, muito forte, eu acho. Alguém disse assim: quando me converti, senti-me tão feliz a ponto de querer dar um abraço em Jesus. Com o passar dos tempos, eu compreendi que abraçar as pessoas é abraçar a Jesus. Pensamento assim muito, né? Muito aberto e tal, mas é isso mesmo. Porque o apóstolo Paulo aqui, na carta aos Hebreus, ele dá assim uma receita para aqueles cristãos. Sabe, tendo em vista tudo que vocês já ouviram que ele escreveu aqui, no caso, nós já comentamos nessas 12 lições passadas, então Paulo dá uma receitinha. Vamos agora então trabalhar, vamos nos envolver naquilo que são as obras de Jesus Cristo. E aí entra aqui o texto bíblico, por exemplo, em Hebreus 13, do verso 2 em diante. Aqui já ele entra no que é esse amor constante na prática. Ele aterrissa, né? Aterrissa, né? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Hospitalidade. O povo de Deus é chamado de povo peregrino. Nos nossos dias, o que seria acolher alguém em casa? Mas pastor Edmilson, não é fácil acolher alguém em casa, tem que puxar a ficha da pessoa, tudo certo, tem que ter cuidado com quem você vai poder na sua casa. Mas na hora certa, o Espírito Santo ele vai te dizer quem é que você deve dar um trato especial. Mesmo na igreja, sabe? Mesmo na igreja, aquele detalhe de comer juntos, entendeu? Há um pensamento, de Paulo Freire, inclusive, que é o príncipe da pedagogia brasileira. Vocês não sabem, mas eu também tenho pedagogia. Paulo Freire, deixa-me puxar minha ficha final aqui no último dia, né? Grande professor. Paulo Freire disse assim, olha, nada sociabiliza mais do que comer juntos. E é verdade. Então, lá na igreja, você que assiste, você tem o hábito de convidar alguém para vir para sua casa, você vai até a casa de alguém, quem sabe? Prisioneiros, para encerrar aqui agora também, sabe? Não somente você, às vezes não dá para ir lá na prisão, ore pelos os prisioneiros, abençoe os familiares desses prisioneiros. Isso aqui é amor fraternal que Deus espera de nós. A hospitalidade, ela pode ser entendida como também não só uma questão de acolher em casa, mas acolher no coração. Amém. Exatamente. Que coisa boa estudar a palavra de Deus, e o nosso guia de estudos é a base para essa conversa aqui. E ele, por sua vez, se baseia na Bíblia. Então, eu recomendo que você tenha esse material. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre ele, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Nós precisamos aprender a ajudar. Isso aí. É uma coisa que precisa acontecer no nosso dia a dia. Exercitado. Tem que exercitar isso. Porque não é natural. Não. E, inclusive, até mesmo esse aprender a ajudar, além de nós criarmos em nós mesmos esse padrão, né? Essa constância, como temos colocado aqui, é também nós aprendermos como ajudar. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para estudar a Palavra de Deus. Eu tenho sempre feito essa recomendação a você, porque eu quero que você seja abençoado e você conheça mais sobre a Bíblia e mais sobre aquilo que Deus deseja te revelar. Então, eu apresento a você os comentários da escritora norte-americana Ellen White sobre o livro de Hebreus. Esta revista que está nas minhas mãos aqui acompanha o nosso guia de estudos e vai ampliando a cada semana aquilo que você estuda na Bíblia e no nosso guia de estudos. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material e outros da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br. Vamos voltar ao nosso tema, estamos falando sobre amor e amor fraternal. E nós introduzimos aqui percebendo que há uma ênfase no livro de Hebreus que aparece bem nessa frase que introduz o capítulo 13, que é a palavra constância. Seja constante o amor fraternal. A gente já observou que nos nossos dias hoje, essa palavrinha amor, ela é aplicada em significados diferentes daquilo que a Bíblia traduz, né? Amor é algo concreto, amor é algo prático, amor é algo constante. Amor não é de lua. E as pessoas, infelizmente, hoje falam, eu amo fulano e amanhã já não ama mais, eu amo essa coisa e amanhã... Esse amor vai ficando diluído, né, nessa volatilidade da vida humana. Mas o amor bíblico é um amor constante. E o apóstolo aqui, e o nosso amigo Nobreza já começou a
explicar para a gente como é que esse amor se executa na prática a partir de Hebreus. Ele falou de hospitalidade, e é muito interessante isso, receber as pessoas. A palavra hospitalidade também se relaciona com a palavra hospital, né? Tem uma conexão aqui que tem que ver com cuidado, né? Então, se não dá hoje para a gente receber qualquer pessoa em nossa casa, e é um cuidado que a gente precisa ter, mas cuidemos das pessoas, olhemos as necessidades delas, não sejamos indiferentes às necessidades das pessoas. Às vezes a gente está na igreja e a gente só está olhando para frente, ou para o nosso celular, ou para a Bíblia. Olhe para o lado, veja se tem alguém sofrendo, veja se tem alguém chorando, veja se tem alguém precisando de uma cesta básica, veja se tem alguém precisando de uma palavra. Seja hospitaleiro no sentido amplo dessa palavra. E aí você vai cumprir o amor constante e fraternal, né? Outra coisa, você mencionou, o encarcerado. E aqui, talvez nós queremos que tenha sido Paulo que escreveu, e Paulo sabe o que é ser encarcerado. Ele sabe o que é ficar na prisão sem ter ninguém para visitar. Ele sabe o que é precisar de uma capa na prisão quando ele está com frio. E aí ele pede, por favor, lembra de mim, manda minha capa, manda meus livros. Então Paulo está lembrando aqui da sua própria experiência e está falando para as pessoas, olha, amem, não só aqueles que são cheirosinhos, que são fáceis de ser amados, que estão no conforto. Amem de verdade, na prática. Sejam constantes, porque vocês me amavam quando eu estava aí pregando para vocês, mas me amam quando eu estou preso também. Não me abandonem, sejam constantes no amor. Pastor Vinícius, algumas pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entrar nesse mundo da prática solidária do amor, não é? Nós temos na Igreja Adventista um setor, um departamento chamado ASA, Ação Solidária Adventista. E é um setor lindo da igreja. Eu tenho a alegria de liderar esse setor para todo o estado de São Paulo. Inclusive agora nós estaremos começando um grande movimento chamado Mutirão de Páscoa. Estamos aí às vésperas da Semana Santa, mês de abril está chegando. Então nós temos o Mutirão de Páscoa. Então alguns às vezes não sabem como ajudar. Sabe? Cola nesse pessoal. A prática da bondade, ela pode ser aprendida. Eu não sei quem ajudar, não sei como ajudar. Existe um setor na igreja que você pode entrar, associar a essas pessoas, sabe? Às vezes você não tem quem ajudar, mas o seu parente, ele sabe de alguém que precisa da ajuda. Interessante o que você está dizendo, Nobreza, porque nós precisamos aprender a ajudar. Isso aí. É uma coisa que precisa acontecer no nosso dia a dia. Exercitado. Tem que exercitar isso. Porque não é natural. Não. E, inclusive, até mesmo esse aprender a ajudar, além de nós criarmos em nós mesmos esse padrão, né? Essa constância, como temos colocado aqui, é também nós aprendermos como ajudar. Certa ocasião, numa noite, saímos com a igreja para oferecer aos moradores de rua, um período frio, ali cobertores, e para levar até eles algumas roupas. E interessante, os indivíduos que estavam nas ruas, aqueles que ajudam moradores de rua, que nos ouvem agora, sabem disso. Em algum momento eles falaram, vocês têm água? Não, cobertores já trouxeram aqui, vocês têm água? Água. Ou básico, seja, né? Básico. Eu estou querendo dizer assim, que nesse momento, eu anotei uma frase aqui no início do nosso tema dessa semana, que é o seguinte, a salvação, ela é individual, mas Deus nos lidera como um grupo. E em grupo, coletivamente, nós somos conduzidos àquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos em grupo, não tão somente praticar, mas nós precisamos aprender a praticar, né? Essa constância de fazer, mas fazer cada dia mais, cada dia melhor e da melhor maneira possível. Agora, olha, isso aqui, a gente está aqui falando dentro do contexto aqui daquela época. Vocês sabem que a igreja cristã, ela cresceu com a pregação do Evangelho, mas ela tinha como base as ações solidárias, sabe? Houve muitas pandemias no Império Romano, por exemplo, os cristãos morriam ajudando os próprios romanos, os pagãos. Os cristãos ajudavam os romanos. Houve ocasião em que foi tão forte a pandemia que o médico Galeno, ele fugiu com medo da pandemia. E os cristãos, eles tocavam os cadáveres, eles procuravam curar. Então, isso aqui, Paulo, ele fortalece, mas era algo muito forte na igreja daquele tempo. E pode ser hoje também um desafio nosso. Agora, o amor fraternal constante, nós já vimos, ele se aplica em relação aos atos de misericórdia e de amor, a questão da hospitalidade, e contextualizamos aqui, procuramos contextualizar, mas o apóstolo vai listando mais coisas que exemplificam o amor constante.
E aí ele chega, pastor Adriane, num ponto em que o amor não pode ser passageiro e não pode ser volátil, não pode ser de lua, que é no âmbito do matrimônio. Olha que coisa interessante, ele diz aqui, ó, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. As pessoas vão para o altar e fazem juras de amor, mas muitas vezes essa jura não dura quase nada. Jura a fidelidade e a infidelidade e a impureza sexual vem. É interessante a gente pensar um pouco nisso, o matrimônio como uma expressão da constância do amor e a necessidade que nós temos de manter isso hoje, né? Certamente, pastor, e eu imagino que os colegas pastores vão comentar algumas coisas. Eu acho interessante notar que essa lista na minha Bíblia está escrito deveres sociais, mas essa lista de serviço ao reino inabalável, essa lista de sacrifícios espirituais, no sentido de boa conduta e ajuda, ela tem 2 blocos principais, pelo menos para o nosso guia de estudo aqui. O primeiro bloco vai dos versos 2 até o 6 do nosso capítulo 13, que tem que ver muito com a vivência que a gente está comentando, e a partir do verso 7 até mais ou menos o verso do 7 até o 9, 10 também, a gente tem algo espiritual. Então vai lidar com igreja, com líderes da igreja, com crenças que estão aparecendo por aí. Então até o verso 6 a gente está trabalhando com deveres de maneira mais ampla, o amor constante. E o curioso é a maneira que ele está organizando. Ele começa com hospitalidade, depois ele vai para a visita a quem está preso, né? E as palavras que são usadas, em geral aqui, olha, verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Verso 3, lembrem-se dos presos. Então, quando está lidando com as necessidades dos outros, eu preciso sempre me lembrar, porque a tendência humana é se esquecer, é lembrar mais de mim, não é? Então, não se esqueça, se lembre. É importante essa ênfase significativa aqui, né? Lembra também que nesse período os crentes estão, às vezes, a gente viu gente perdendo bens, perseguição. Então, a hospitalidade é importante também entre os próprios irmãos, num contexto de perseguição. Tem irmãos sendo presos também nesse contexto de perseguição. Mas muito mais do que fazer ação, eles são chamados a ter empatia. Isso é importante. Não é só o fazer pelo fazer. Ele fala assim, ó, no verso 3 dos presos, né? Como se você estivesse na cadeia com eles. Como que se você estivesse sendo maltratado. Então, é sofrer junto, é estar junto, né? Chegando agora na pergunta que você colocou do matrimônio, se para as 2 primeiras características da hospitalidade e da prisão eu preciso sempre me lembrar, porque a tendência é me esquecer, as próximas características têm que ver com a minha própria vida. No verso 4, a questão do matrimônio, que é mencionado, e o verso 5, a minha vida financeira. É aquilo que eu tenho. E aqui a palavra de ordem é contentamento. Contentamento em termos de casamento. O seu cônjuge. E contentamento em termos de dinheiro. Então, o que Deus nos dá em termos de casamento é bom e suficiente. Nada mais que isso. Nessa época aqui, muitos vão dizer até que a questão da hospitalidade, que é mencionada no início, pode trazer um problema também, do leito se macular. Então, cuidado, hospitalidade sim, mas leito sem mácula. Saiba dividir as coisas, então tem que se cuidar com essa questão aí. Eu acho interessante aqui o comentário que a lição traz, que naquele tempo, obviamente pela influência da sociedade que teve ali da filosofia greco-romana, enfim, havia uma negligência muito grande com essa questão da fidelidade matrimonial, né? E que poderia até ser comum a alguém, de certa forma, ser infiel, mas ser discreto, não causar escândalo. O homem, no caso, né? O homem, né? Sendo infiel, mas sendo discreto. Agora, Luiz, você falou naquele tempo, está explicando o contexto. Mas naquele tempo... o mundo não é muito diferente, né? Talvez naquele tempo os homens eram infiéis. Naquele tempo, hein? Olha, para mim... Não, deixa eu só te fazer... Termina eu vou te jogar aqui a bola. Porque às vezes você estava falando, cuidado com a hospitalidade, que é uma prática recomendada porque ela pode derivar num problema. Fico pensando que às vezes as pessoas elas facilitam para o inimigo, sabe? Aí eu vou dar um estudo bíblico com a minha dupla missionária. Vou entrar na sua área aqui. E a minha dupla missionária é o sexo oposto, que não é minha mulher.
Tá certo isso daí? Não, a minha dupla missionária é a minha esposa. É isso mesmo. É a minha esposa. E se ela não pode, minha dupla missionária é um amigo, um irmão, que a gente vai fazer o trabalho juntos. Eu não posso ficar dando margem para o diabo ter facilidade na minha vida. Inclusive, eu acho que eu coloco esse exemplo que ele deu aqui, te entregando isso também, Nobreza, que é o seguinte, muitas vezes nós somos aconselhados nas figuras pastorais a ter um cuidado muito grande com a questão do sexo oposto. Mas isso não se reflete só a questão do pastor por ser pastor, é pastor por ser casado. Claro. Então, o fato de que o indivíduo tem que tomar cuidado, por exemplo, para quem ele dá carona. Sem dúvida. Então eu vou agora me tornar o melhor amigo de uma mulher que não seja minha esposa para carregá-la para cima e para baixo dentro do meu carro e me expor aquela pessoa a situações que nós podemos evitar até em respeito ao matrimônio. Se não houver o pecado, tem a aparência do mal, que é tão ruim quanto. É claro. Está fazendo em nome de um amor fraternal. Exato. Então essas coisas têm limites, é importante pontuar isso. É claro. O texto aqui diz assim, imoralidade sexual e adultério. Nós aqui estamos falando de adultério, por exemplo, aqui agora. Todo cuidado, e Paulo fala em alguns lugares, cuidado com a aparência do mal. Sim. Já começa com a aparência do mal. Vocês falaram muito bem aqui. Porque às vezes a gente fala assim, parece que é algo muito distante, mas as questões de adultério, por exemplo, elas às vezes acontecem muito próximo, entre amigos, casais amigos, por exemplo, sabe? E o que vocês falaram aqui está super correto, a gente tem que ter a ética. Eu já tive a tristeza como pastor, às vezes, de ter casos difíceis, entristecedores, aquele irmão, às vezes assim, que é um exemplo na igreja, um grande missionário, mas infelizmente vacilou, casamento se foi, filhos ficaram abandonados, enfim, temos que ter todo cuidado. O nosso guia de estudos traz uma frase aqui, que eu acho que contempla a gente poder compreender qual o plano bíblico, qual o cuidado que tem que ter aqui. Os crentes não devem permitir que as convenções sociais estabeleçam seus padrões éticos. Muito bem colocado. Sem comentários, não vamos entrar aqui no detalhe da vida de ninguém, talvez. Eu quero te falar uma coisa dentro dessa linha que você está colocando aí. Em nome de um suposto amor fraternal, perversões no âmbito da sexualidade têm sido consideradas positivas. Vamos amar as pessoas e respeitar as escolhas que elas fazem. Tudo bem, cada um faz sua escolha e a gente vai respeitar. Agora, não vamos chamar de bonito aquilo que a Bíblia diz que é feio. Não vamos chamar de bom aquilo que a Bíblia diz que é ruim. Vamos respeitar a natureza das coisas e respeitar aquilo que Deus estabeleceu como bom. E para você observar a seriedade, quando nós lemos, eu disse sobre a importância de usar o verso 28 do capítulo 12 como introdução para essa lista que nós estamos lendo no capítulo 13, esse verso 28 fala desse servir a Deus de modo agradável, né? Com reverência e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Da lista de atividades sociais aqui, o casamento é o único que vai trazer esse ponto do julgamento de Deus. Então, para dentro do casamento, a gente tem que trazer o temor e o tremor, né? Com reverência e temor, melhor dizendo. Exatamente, diz que Deus julgará os impuros. Exatamente. Então, o julgamento de Deus, ele não é apenas o sentido amplo, mas é também na minha casa, no meu lar. É importante que eu traga essa reverência a Deus para que o nosso lar seja um lar de pureza e honra, que são palavras muito destacadas e assim, aqui. aproveitando da ponte que você fez naquele momento, você falou assim, mas será que só no passado? Não, da mesma forma como era, ainda é. E eu acredito com possibilidades ampliadas. Vai piorar ainda mais. Hoje a tecnologia amplia a possibilidade de um indivíduo ser imoral, macular o seu próprio leito, as possibilidades que nós temos hoje de contatos muito fáceis, a internet, ela globalizou, aproximou as pessoas, e o que a gente percebe é que também no âmbito financeiro, como é colocado aqui, a avareza, como o pastor Mili muito bem introduziu aqui, é o contentamento com aquilo que você tem, porque o alto desejo, o amor ao dinheiro vai trazer a miséria, vai trazer, infelizmente, a destruição de lares e corações. O que estraga aqui, a gente percebe uma contradição. Antes vem falando da lista do amor verdadeiro. Aí, de repente, aqui ele fala assim, cuidado com o amor falso. O amor por si só, porque a imoralidade sexual, por exemplo, tem que ver muito com o egocentrismo, é do meu jeito. Não, Deus diz que é do jeito dele, é como ele estabeleceu. A avareza, é o amor ao dinheiro, enfim. E nós precisamos ter um grande cuidado com isso. Agora, eu diria assim ainda agora, para quem é avarento, para quem vive hoje um estado de imoralidade sexual, Deus
está de braços abertos para perdoar, para mudar e para dizer, meu filho, eu te acolho e quero te abençoar e mudar a tua vida. Verdade. Para a impureza do mundo existe a pureza de Deus. Amém. E Deus purifica todos aqueles que o procuram. O nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta já. Amor fraternal que tem que ser constante. E nós vimos vários exemplos que o apóstolo vai dando no seu contexto e que se aplicam plenamente ao contexto de hoje. Nós falamos de hospitalidade, nós falamos de visita aos encarcerados, nós falamos de pureza matrimonial e entramos, assim de passagem, na questão da avareza, do amor, o contrário disso, o amor altruísta, né, que não pensa em si mesmo, pensa no outro. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para o último bloco desta temporada. E eu quero fazer mais uma vez uma recomendação para você, que você continue estudando a Bíblia. Nós estamos concluindo o livro de Hebreus, mas a Bíblia continua cheia de coisas lindas para você. E o Apocalipse é o fechamento das Escrituras, a revelação de Jesus. Eu gostaria muito que você estudasse o Apocalipse. Eu amo o Apocalipse, aprendo muito com o Apocalipse. E nós preparamos para você estudar também o Apocalipse, este guia, esta revista ilustrada, com muito texto, muito conteúdo, que você vai aprender muita coisa linda sobre o livro do Apocalipse. Então, se você quer receber essa revista completamente de graça na sua casa, é só você mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp que está aparecendo na sua tela ou ligar em horário comercial nesse número que está amanhã aparecendo aí, tá bom? Vamos continuar estudando aqui o nosso tema e a gente estava falando sobre amor, né? Amor fraternal que tem que ser constante. E nós vimos vários exemplos que o apóstolo vai dando no seu contexto e que se aplicam plenamente ao contexto de hoje. Nós falamos de hospitalidade, nós falamos de visita aos encarcerados, nós falamos de pureza matrimonial e entramos, assim de passagem, na questão da avareza, do amor, o contrário disso, o amor altruísta, né, que não pensa em si mesmo, pensa no outro. Pastor Nobreza, a avareza é um pecado gravíssimo condenado na Bíblia, né? É o inimigo do amor verdadeiro, né? Porque a avareza é a busca exagerada por bens materiais. A pessoa nunca vai se contentar, ela acha que tem pouco ainda. Então, se ela acha que tem pouco, ela não pode ainda repartir, porque muitos só pensam que ao invés de repartir, sobra, né? Então, ele nunca vai sobrar, nunca vai procurar repartir. E isso é um perigo, é terrível. Então, Deus nos convida a não sermos avarentos. Em Hebreus aqui, o autor de Hebreus, ele lembra aquele grupo de irmãos, não sejam avarentos. Capítulo 13, 5 e 6, eu quero ler o texto bíblico. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Quer dizer, ele até explica o que é avareza aqui, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha a promessa bíblica aqui. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, não terei medo de ficar pobre. Em outras palavras, que me poderás fazer o homem? Então, olha, aqui nós encontramos um convite de Deus muito forte. E no mundo que vivemos, aqui, olha, os tempos antigos não eram os tempos de hoje. Hoje o mundo que vivemos, o mundo capitalista, a busca exacerbada pelo dinheiro, mais, enfim. E as pessoas já gastam o que não têm. Cartão de crédito, eu estou gastando o que eu não tenho ainda sequer. Então como é que vai sobrar? E nós precisamos praticar o amor verdadeiro, fraternal. E ter cuidado então com a avareza, que é um enaltecimento do eu. Sim. Eu me lembro que aqui falamos num dos primeiros programas nossos dessa temporada aqui. Quem deve ocupar o trono do nosso coração? É Jesus. Quando Jesus senta no trono do meu coração, então agora tudo isso será mais natural. E é o convite da Bíblia para nós. Você sabe que em Efésios capítulo 5, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo caracteriza a avareza como idolatria. Quem é avarento é idólatra. Então, fujamos dessa idolatria de pensar só em nós mesmos, só em nosso bolso. Vamos olhar para as necessidades das pessoas. Vamos ser fiéis a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. É um mandamento do Senhor. Precisamos ser obedientes a isso.
as pessoas inventam justificativas. Às vezes existem circunstâncias que até proporcionam algumas explicações nesse sentido, mas o mandamento do Senhor é 10% pertence a Ele. É aí que você está provando o seu coração. Seu coração é medido pelo seu bolso, por aquilo que você faz com os recursos que Deus lhe dá. Honre a Deus com as primícias do seu recurso e você vai ser abençoado. Amém. Bem lembrado, pastor Vinícius. Sabe que elemento bonito que a gente tem aqui também, a gente pode continuar elaborando essas aplicações, é que no verso 6, quando fala assim afirmemos confiantemente, aí vem uma citação que nós temos aqui, a citação de Salmo 118, verso 6. Olha que dado interessante. Ao longo do livro de Hebreus, a gente foi ouvindo o Antigo Testamento ser citado na boca de Deus, como tu és meu filho, hoje te gerei, quando o Espírito disser, não endureça seu coração, Cristo falando, eu vim aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, ou são os meus irmãos. As citações são colocadas na boca das pessoas da divindade, mas no final da carta aos Hebreus, Paulo está nos convidando para que a palavra de Deus esteja na nossa boca agora. Nós vamos afirmar. Amém. Então, isso vai ser vivo dentro de nós, onde a palavra de Deus se torna realmente o nosso estilo de vida, né? Nós afirmamos, somos convidados. Assim, afirmemos confiantemente. E agora a palavra de Deus se torna a nossa afirmação. Eu estava olhando aqui essa seção do capítulo 13, de 1 até o 6, isso pode se estender até mais para frente, que é basicamente os 10 mandamentos resumidos aqui. Ó. Amor fraternal. O que é os 10 mandamentos, senão amor a Deus e ao próximo, aqui o fraternal, né? Aí você tem aí o 7º mandamento, Sim. o matrimônio sendo preservado, não é? Você tem a questão da cobiça, refletida na avareza com o 10º mandamento. Cobiça e avareza são primos Então irmãos. ali, né, porque ele fala, seja contente ou contentai-vos, né? A falta de contentamento nasce no espírito cobiçoso, refletido no 10º mandamento. E sem forçar o texto aqui, lembrai-vos dos encarcerados, né? Porque a palavra lembrar aparece no 4º mandamento. E o sábado é o dia da misericórdia. Isaías 56 e 58 nos lembram disso, que o sábado é o dia do amor, de amar o órfão, o estrangeiro, a viúva, lembrar-se das pessoas. Eu acho que aqui o apóstolo ele deu uma resumida nos 10 mandamentos e aplicou isso na prática, né? No entanto, eu me aproprio dessa palavra lembrai-vos para poder dar a introdução aqui, agora a partir do verso 7, onde nós temos assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Essa também é uma forma da gente poder praticar o amor, né? Praticar o amor nos lembrando daqueles que um dia nos ensinaram. Aqui eu extraio a palavra do líder, né? A ideia de um líder. Nós estamos vivendo num tempo em que cada dia mais a figura do líder, a figura do professor, a figura daquele que está numa posição de autoridade tem sido desvalorizada, tem sido pisada, questionada por opiniões, pessoas... a gente hoje aprende e até mesmo convive com isso, de que a internet é a boca do povo. Então as pessoas encontram sempre uma oportunidade de nas redes sociais falarem mal dos seus líderes, questionar, colocar suas opiniões, né? Testar muitas vezes os seus líderes. E a Bíblia está dizendo o seguinte: respeite o líder que você tem. Respeite o líder que você tem. Mas de maneira mais especial, o contexto nos mostra que é o líder espiritual. As pessoas que te ensinaram a palavra de Deus, as pessoas que têm te conduzido verdadeiramente na palavra de Deus, sendo guiadas pela palavra de Deus. Por exemplo, alguém pode agora, neste momento, estar nos ouvindo e pode ser alguém que tem sido crítico com seus professores, tem sido crítico com as suas autoridades governamentais, tem sido crítico. Nós precisamos lembrar do respeito a essas pessoas e lembrar de que essas pessoas exercem um papel que foi cedido por Deus também. É claro, quando eu era bem mais novo, né, e saindo para a vida escolar, o meu pai disse assim para mim: filho, considere os seus professores, respeite os seus professores. Eles podem te ajudar não somente em sala de aula, mas eles podem ser referência para uma vida toda. E eu sempre tive muito carinho com os professores que tive na minha vida, as pessoas que passaram por minha vida me ensinando. E eu acredito que isso deve ser levado em conta na vida espiritual, porque as pessoas que nos mostram a Cristo precisam ser consideradas. Aqui vem falando algumas coisas. Lembre-se delas, lembre-se daqueles que te ensinaram.
imitem a sua fé, sejam obedientes a ele, é o que vai acontecer no verso 17 agora. Obedecei aos vossos líderes, sede submissos com eles, mas mais que isso, seja submisso. Submissão é um assunto desafiador para os nossos dias, é um desafiador para o ímpeto das pessoas, né? De querer estar sempre à frente, ter a última palavra, mas nós precisamos considerar os nossos líderes. Luiz, você veja, nós não cremos que haja uma casta de sacerdotes, de pastores que são intocáveis e tal. Não cremos nisso. Cremos no sacerdote de todos os crentes. Mas nós acreditamos, e aqui a carta aos Hebreus nos lembra da importância do respeito aos líderes. Sim. Nós vivemos um tempo hoje que todo mundo se tornou um teólogo na internet. E que tem a liberdade de agredir, às vezes, com ideias fantasiosas, doutrinas novas que vêm contrastando o ensino da Bíblia e o ensino da liderança eclesiástica constituída. Nós temos que cuidar com isso. A gente tem que ter nossa mente aberta para aprender da palavra de Deus, como os bereanos, mas vamos confiar que Deus também estabeleceu seus pastores e seus líderes. Né? E só para poder fechar aqui, eu sei que existem os influencers digitais, sabe? Às vezes é muito fácil alguém se apaixonar por um influencer digital que ele nunca nem vai se aproximar. Enquanto tem um líder aqui próximo, na minha igreja local, que é alguém que é físico, é real, a ele ouvir, por ele orar. É fácil influenciar à distância, Isso. tá? É fácil influenciar à distância com a luz, botando você bem bonitinho, com um fundo de biblioteca atrás. É bonitinho, é bonito demais. Na internet é bonito. Agora, pastorear de verdade... rapaz, foi muito bom que você falou muito isso. Bom, muito bom. É lá na igreja local. Aí, é ali, é o cara que te conhece, que te visita, que ora com você. Não que fica só... a gente não quer desfazer do trabalho, até porque o nosso trabalho tem que também ele é audiovisual e alcança as pessoas. Sim. Mas é fácil. Respeita o pastor que está lá. Ele é a autoridade que Deus constituiu para abençoar a sua vida e a sua família. Né? Eu me lembro de certa ocasião que num programa de evangelismo, eu estava ensinando a Bíblia para uma pessoa. E eu fui até a casa dela para fazer o apelo para o batismo. Você sabe que esse momento é importante, né, nobreza? O apelo para o batismo. Nós já tínhamos aprendido muitas coisas, ela estava acompanhando uma jornada já de evangelismo e aprendizado. Eu estava todos os dias com essa pessoa, sempre. Eu visitava, eu ensinava, eu tirava as dúvidas. E eu fui então fazer o apelo. Fiz o apelo, ela então aceitou o batismo. Mas no dia seguinte, pela manhã, ela me ligou em desespero, dizendo, eu não quero mais me batizar. Eu falei, mas o que aconteceu? O que se passou? Não, quando eu contei isso para um vizinho meu aqui, essa pessoa veio aqui, abriu a internet e começou a me dizer tudo o que, ao contrário do que você me disse. Eu falei, eu só vou te fazer uma pergunta. Em algum momento eu te ensinei alguma coisa de Bíblia fechada? Ou alguma coisa do que eu disse não estava escrito? Não, estava tudo escrito, mas então vamos fazer o seguinte, a palavra de Deus te faz um convite hoje, a você chegar mais perto, a você ficar perto da palavra de Deus e se aproximar. E eu estou aqui como instrumento de Deus poder te trazer isso, mas eu queria te fazer um convite, escute a Bíblia através de pessoas, não escute teorias, cuidado com as opiniões, através de tudo aquilo que puder vir, quer seja da internet ou qualquer outro ambiente, confie na palavra de Deus. O apóstolo fala, né, das doutrinas várias e estranhas. Exato. Tudo isso, pastor Adriane, é para a gente amar a Deus e amar o próximo constantemente. E esse Cristo, ele foi sacrificado fora do arraial. Essa parte é linda. Cristo foi para fora. Ali era o local da exclusão e Cristo foi para lá. E a igreja tem que ficar onde? Se Cristo foi crucificado lá fora. Aqui a gente consegue amarrar vários pontos importantes, né? Um dos pontos que a gente pode mencionar, por exemplo, é que a ideia de um reino inabalável, a ideia de trazer estabilidade, um amor constante. E as doutrinas, elas vão trazendo instabilidade para a igreja. E por isso a conexão com os líderes também, a importância do respeito a eles, lembrar-se deles. Por outro lado, essa própria descrição já está também colocando para a gente qual é o papel do líder. O líder, por exemplo, é aquele que ensina a palavra, ele exerce liderança dentre várias possibilidades, especialmente ensinando a palavra de Deus, né? E por meio disso, ele também é digno de imitação. Então veja, é um líder cuja fé é digna de imitação. O verso 10 vai dizer que eles zelam, foi o cuidado que o pastor colocou, zelam por vocês, porque eles creem que vão prestar contas a Deus por vocês. Olha a ideia de cuidado que ele tem. Então, esse cuidado não pode ser em vão.
vocês têm que ajudar, né? Vocês têm que ajudar com respeito, consideração, cuidado. E é lógico que ele também não é perfeito, os seres humanos, porque Hebreus sempre vai trazer a gente para Cristo como fundamento final. Mas na sua esfera, esse líder está trazendo à tona o papel de Jesus, aquele que decidiu sofrer em nosso lugar, zelar por nós como grande líder, né? E ele o faz do lugar de fora da cidade. Hebreus vai pegar a ideia da carcaça dos animais que era queimada fora do arraial, vai dizer o sacrifício de Cristo tem também a ver com essa queima, porque lá do lado de fora de Jerusalém, lugar de vergonha, lugar de humilhação, lugar do leproso. Devemos ir até lá. E é lá, um lugar de sofrimento, que Jesus se entrega por nós. No meio de perseguições, nosso lugar é lá também para nos encontrarmos com o Salvador. Vamos a Cristo. Esse é o resumo. Vamos a Cristo, olhemos para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Onde Ele está é o nosso lugar. Nós estamos terminando essa temporada maravilhosa, mais uma vez, minha palavra de gratidão aos amigos aqui e a você que nos acompanhou. Mas semana que vem tem mais uma nova temporada. Nós vamos estudar o livro de Gênesis, está imperdível. Nós vamos ter novos convidados aqui. Veja, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui para nos abençoar. E essa verdade está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até semana que vem.